Michael Parks como Caleb Hooks. Michael Parks nasceu em 24 de abril de 1940 na Califórnia. Aos 55 anos, ele interpretou Caleb Hooks em Walker, Texas Ranger, em 1993. Ele alcançou a fama como o protagonista da série Then Came Bronson, de 1969 a 1970, interpretando um homem poético errante, e também foi um cantor de sucesso, com a música tema Long Lonesome Highway chegando à Billboard Hot 100. Mais tarde, Parks foi convidado a voltar às telas por uma nova geração de diretores como Quentin Tarantino, Robert Rodriguez e Kevin Smith, com papéis coadjuvantes impressionantes em Kill Bill, Drink no Inferno, Red State e Tusk, reafirmando seu profundo e ousado talento de atuação. Parks faleceu em 9 de maio de 2017, em Los Angeles, aos 77 anos. Embora a causa não tenha sido divulgada, ele viveu uma vida cheia de turbulências, incluindo o afastamento de Hollywood após conflitos com os produtores de Bronson. Ele também teve que superar perdas pessoais, como um casamento desfeito e a morte repentina de sua segunda esposa. Seu patrimônio líquido foi estimado em cerca de uns 4 milhões, refletindo parte do valor de uma carreira de décadas, apesar de seus altos e baixos. Mas a vida de Parks nunca foi tranquila. Casado até 5 vezes, ele teve que testemunhar sua segunda esposa tirar a própria vida com remédios e, certa vez, caiu em uma profunda crise financeira quando sua reputação desmoronou após então veio Bronson em 1970. Sua personalidade teimosa, relutante em fazer concessões, fez com que os produtores lhe dessem as costas, empurrando-o para anos de escuridão, forçado a aceitar papéis pequenos e esquecíveis. Somente quando Tarantino o trouxe de volta com Kill Bill, de 2003 a 2004, Parks reapareceu nas telonas e continuou a brilhar intensamente em Red State, de 2011, com uma energia feroz e rebelde, como se declarasse que havia nascido para encarnar personagens estranhos e misteriosos, mesmo que na vida real seu coração tivesse sido drenado pela tragédia e pela solidão. Noble Willingham Comosi. D. Parker Noble Henry Willingham Jr. Nasceu em 31 de agosto de 1931, em Mineola, Texas. Aos 61 anos, tornou-se adorado por milhões de telespectadores por seu papel como C. D. Parker M. Walker, Texas Ranger, dono de um bar e ex-Texas Ranger, amigo e mentor indispensável do personagem principal interpretado por Chuck Norris. A imagem de C. D. Parker, Simples, cavalheiro e cheio de humanidade, fez de Willingham um rosto insubstituível ao longo das 6 primeiras temporadas da série. A vida de Noble chegou ao fim em 17 de janeiro de 2004, quando ele deu seu último suspiro em Palm Springs, Califórnia, devido a um ataque cardíaco, aos 72 anos. Seu funeral foi simples, assim como sua personalidade sincera na vida real. Seu patrimônio líquido estimado era de cerca de uns 4 milhões, acumulado após décadas de luta em Hollywood, com destaques significativos em A Última Sessão de Cinema, de 1971, Bom Dia, Vietnã, de 1987, e atingindo seu auge com Walker, Texas Ranger. Em sua vida pessoal, Noble Willingham teve um casamento duradouro com sua esposa e filhos, mantendo-se afastado dos escândalos que cercaram muitas outras estrelas de sua época. Mas por trás dessa calma havia uma tragédia silenciosa. As pressões financeiras da juventude, quando abandonou o magistério para seguir a carreira de ator, forçaram Noble a se esforçar, aceitando qualquer papel coadjuvante que pudesse para sustentar a família. Somente quando se conectou com Hollywood e deixou sua marca em A Última Sessão de Cinema, ele realmente encontrou estabilidade, e 3 décadas depois alcançou o auge da fama com Walker, Texas Ranger. Sua decisão de deixar o papel de C. D. Parker na 6ª temporada para concorrer ao Congresso causou muita controvérsia, deixando o público arrependido por perder um símbolo tão leal e significativo na série. Embora tenha fracassado na carreira política, Noble foi para sempre lembrado como um modelo a ser seguido, desde um soldado da Guerra da Coreia a um professor do ensino médio e ao dono do bar C. D. Parker, alguém sempre disposto a se sacrificar pela justiça. E quando seu coração parou de bater aos 72 anos, marcou o fim de uma jornada extraordinária, cinematográfica em todos os sentidos, fazendo com que qualquer um que a ouvisse se calasse em sinal de respeito. Robert Forster como Ricky Ricketts. Robert Wallace Forster Jr. nasceu em 3 de julho de 1941 em Rochester, Nova York. Aos 52 anos, juntou-se a Walker, Texas Ranger, no papel de Ricky Ricketts, um personagem convidado, breve, mas ainda assim irradiando a força e a maturidade que eram suas marcas registradas. Robert Forster impressionou o público com sua presença calma e serena e com a profundidade de sua atuação. Aprimorada ao longo de mais de 5 décadas de batalhas em Hollywood, Robert Forster deu seu último suspiro em 11 de outubro de 2019.
no mesmo dia do lançamento de El Camino, um filme da franquia Breaking Bad, no qual ele reprisou o papel de Ed Galbraith. A causa da morte foi um tumor cerebral em rápido desenvolvimento que o tirou da vida aos 78 anos. Antes de falecer, ele pôde assistir ao filme e receber o caloroso carinho do público como um reconhecimento tardio, mas merecido, por seu talento duradouro. Seu patrimônio líquido foi estimado em cerca de 10 milhões a um feito digno após inúmeros papéis brilhantes, de Jackie Brown e Mulholland Drive a Breaking Bad. A vida de Forster também não foi alheia à tragédia. 2 casamentos terminaram em divórcio e ele teve que arcar sozinho com a responsabilidade de criar 4 filhos durante um período em que sua carreira declinou na década de 1980, limitando-se a papéis de nível B e C. Houve até um momento em que Forster considerou desistir de atuar devido ao esgotamento financeiro. A pressão, combinada com choques emocionais, deteriorou sua saúde. Foi somente em 1997, com o papel de Max Cherry em Jackie Brown, que ele reavivou, restaurando um nome que parecia enterrado. Mas, amargamente, quando Hollywood o homenageou novamente com Breaking Bad e El Camino, ele faleceu devido a um câncer no cérebro, um fim cruel que deixou o público em silêncio. O papel de Ricky Ricketts em Walker, Texas Ranger, embora apenas uma pequena parte, ainda imprimiu profundamente a imagem de um homem durão, enfrentando as tempestades da vida, assim como o próprio Robert Forster na vida real. Mako Iwamatsu como Dr. Henry Lee, Makoto Iwamatsu, também conhecido mundialmente pelo seu nome artístico Mako, nasceu em 10 de dezembro de 1933 em Kobe, Japão. Aos 60 anos, apareceu em Walker, Texas Ranger como Dr. Henry Lee, um personagem convidado que deixou uma forte impressão graças ao seu comportamento erudito e calmo, refletindo seu temperamento na vida real. Com mais de 50 anos de carreira e 165 papéis, Mako tornou-se um dos raros rostos asiáticos a realmente se firmar em Hollywood. Em 21 de julho de 2006, Mako deu seu último suspiro na Califórnia após lutar contra um câncer de esôfago, falecendo aos 72 anos. Essa doença terrível o atormentou durante seus últimos anos, desgastando gradualmente sua força física. Antes de falecer, ele ainda conseguiu completar a voz de Splinter no filme Tartarugas Ninja, como uma despedida final para o público. O patrimônio líquido estimado de Mako era de cerca de uns 2 milhões de dólares, um valor modesto comparado às tremendas contribuições que ele deixou em clássicos como The Sand Pebbles, de 1966, ou no papel profundamente comovente de Iroh em Avatar, A Lenda de Aang. A vida de Mako foi uma jornada extraordinária, mas também repleta de tragédias. Após a Segunda Guerra Mundial, ele deixou o Japão para se reunir com seus pais nos Estados Unidos, apenas para logo experimentar a discriminação racial e a estagnação da carreira em uma Hollywood que ainda estereotipava papéis asiáticos. Nos primeiros anos, ele teve que lidar com todo tipo de biscates, carregando o fardo da saudade de casa e da pressão financeira, antes de ascender com um talento inegável. E quando seu coração parou de bater, toda a comunidade cinematográfica asiático-americana perdeu um pioneiro, um símbolo de resiliência e uma paixão inabalável pela arte. Clarence Gilliard, Jr., como James Trevette, Clarence Darnell Gilliard Jr., nasceu em 24 de dezembro de 1955. Em Moses Lake, Washington, aos 37 anos, tornou-se um rosto familiar para milhões de telespectadores através do papel de James Jimmy Trevette, um parceiro leal que esteve ao lado de Chuck Norris e Walker, o Texas Ranger, ao longo de 8 temporadas. A imagem de Trevette como inteligente, dedicado e cavalheiro transformou Clarence em um ícone inesquecível da televisão ao longo da década de 1990. Em 28 de novembro de 2022, Clarence Gilliard Jr. deu seu último suspiro em Las Vegas após uma longa enfermidade, falecendo aos 66 anos. Embora a causa nunca tenha sido oficialmente confirmada, muitos acreditam que o câncer destruiu silenciosamente sua saúde. Ele partiu nos braços da família, deixando profunda tristeza entre seus alunos, colegas e fãs ao redor do mundo. O patrimônio líquido estimado de Gilliard na época de sua morte era de cerca de 5 milhões de dólares, acumulado por papéis icônicos em Top Gun, Ases Indomáveis, 1986, Duro de Matar, 1988, Matlock, 1989 a 1993 e, claro, Walker, Texas Ranger, a série que o levou ao auge da fama. No entanto, por trás dos holofotes, Clarence já havia lutado com os erros de sua juventude. Aos 20 e poucos anos, ele se envolveu com bebida, festas e abuso de substâncias, a ponto de seus pais o obrigarem a sair de casa. Seu sonho de se tornar um atleta também ruiu, deixando-o praticamente sem rumo. Foi um curso de teatro na Universidade Estadual da Califórnia que salvou Clarence,
ajudando-o a se redescobrir e a iniciar uma jornada artística espetacular. Mais tarde, converteu-se ao catolicismo, construiu uma vida disciplinada, afastou-se de maus hábitos e dedicou-se a cuidar da família, com 2 casamentos e 6 filhos. Embora sua vida tenha terminado em decorrência de uma doença, a imagem do leal e heróico James Trevett viverá para sempre no coração do público. Celu Gulager como Duque Jameson William Martin Clu Gulager nasceu em 16 de novembro de 1928 em Oklahoma. Aos 65 anos, atuou em Walker, Texas Ranger, em 1993, como Duke Jameson. Ele já havia se tornado famoso por interpretar Billy the Kid em The Tall Man e Emmett Riker em The Virginian, tornando-se um rosto familiar nos faroestes da TV americana. Na década de 1980, Gulager fez um retorno notável ao gênero de terror com papéis em O Retorno dos Mortos-Vivos e A Hora do Pesadelo 2. E continuou atuando ao lado do filho na série A Festa, demonstrando uma rara resistência em uma carreira de mais de 60 anos. Gulager faleceu em 5 de agosto de 2022, em sua casa em Los Angeles, aos 93 anos, de causas naturais. Ele enfrentou muitos desafios durante o declínio gradual do gênero western nas décadas de 1970 e 1980, além da dor da perda da esposa em 2019, que lançou uma sombra sobre seus últimos anos. No entanto, um patrimônio líquido estimado em cerca de 2 milhões ainda refletia parte do valor de seus papéis orgulhosamente americanos na televisão e no cinema. Poucas pessoas sabiam que, por trás daquela fachada de durão, Gulager sofrera o choque de perder sua amada esposa, Miriam, depois de mais de meio século juntos, e então teve que enfrentar seus últimos anos na solidão. Não houve escândalos envolvendo abuso de substâncias ou casos extraconjugais. Sua única fraqueza era uma paixão implacável pela atuação, ignorando qualquer sugestão de descanso e continuando a trabalhar mesmo com a saúde debilitada. Seu último papel em Era Uma Vez em Hollywood, em 2019, serviu como um final glorioso antes de ele deixar discretamente os palcos da vida, deixando para trás uma profunda tristeza nos corações dos fãs de Cowboys Imortais nas telas. Lane Smith como Reverendo Thornton Powers. Walter Lane Smith III nasceu em 29 de abril de 1936 em Memphis, Tennessee. Aos 62 anos, apareceu em Walker, Texas Ranger como Reverendo Thornton Powers, uma breve participação especial, mas com um senso de autoridade e solenidade que era sua marca registrada. Lane Smith já havia deixado uma forte marca no público com suas interpretações de políticos, advogados ou editores de jornais, graças à sua voz profunda e calorosa, e às suas feições marcantes. Ele faleceu em 13 de junho de 2005, aos 69 anos, após lutar contra a esclerose lateral amiotrófica, uma doença cruel que o privou de sua mobilidade e voz durante seus últimos anos. Foi uma tragédia dolorosa, especialmente porque ele ainda era amado por seus papéis em Lois e Clark e os Super Pats. Seu patrimônio líquido foi estimado em cerca de $3 milhões, construído a partir de quase 4 décadas de trabalho dedicado e papéis coadjuvantes excepcionais, principalmente como Perry White e o promotor Jim Trotter fez em Meu Primo Vinny. Lane Smith era um homem reservado em sua vida pessoal, mas certa vez admitiu sua insegurança na profissão, períodos de ausência de papéis, falta de renda e falta de confiança em si mesmo. Mesmo assim, conseguiu manter uma imagem limpa, nunca abusando de substâncias ou caindo em tentação. Foi a ela que lhe desferiu o golpe mais cruel, transformando o capítulo final de sua vida em uma série de dias desesperados. A morte de Smith encerrou a jornada de um talentoso ator coadjuvante que sempre trouxe profundidade, perspicácia e coragem a qualquer papel, mesmo quando apareceu brevemente em Walker, Texas Ranger. Floyd Red Crow Westerman como Tio Ray Firewalker. Floyd Red Crow Westerman, cujo nome de batismo era Floyd Westerman, nasceu em 17 de agosto de 1936, na Reserva Lake Traverse, Dakota do Sul, em 1993, aos 57 anos. Deixou uma profunda impressão no público televisivo com o papel de Tio Ray Firewalker, o tio experiente e sábio do personagem principal em Walker, Texas Ranger. Com seu olhar cansado do mundo e sua voz profunda e calorosa, ele trouxe para a tela a imagem de um respeitado ancião nativo americano, como um verdadeiro espírito da comunidade. Infelizmente, em 3 de dezembro de 2007, Floyd Red Crow Westerman faleceu aos 71 anos em Los Angeles devido a complicações de leucemia, encerrando uma jornada de vida repleta de luta e esperança. Seu funeral foi realizado em luto por sua família, sua esposa Rosie e seus 5 filhos.
O patrimônio líquido de Westerman na época de seu falecimento foi estimado em cerca de US$1 milhão, um valor modesto comparado ao vasto legado que deixou na música e no cinema, com papéis icônicos em Dança com Lobos, 1990. Arquivo XE, claro, Walker, Texas Ranger, mas sua vida nunca foi tranquila. Westerman já havia sido isolado à força de sua cultura, tendo o cabelo cortado e sido proibido de falar sua língua nativa em um internato durante a adolescência, o que o deixou com uma ferida espiritual para toda a vida. Mais tarde, quando ingressou na profissão de ator, ele mais uma vez enfrentou o preconceito arraigado em Hollywood em relação às imagens dos nativos americanos, uma batalha silenciosa, mas dura, embora milhões de espectadores se lembrassem para sempre do rosto calmo e da presença digna que ele trouxe para a tela. Ned Romero como Ned Gray Fox. Ned Romero nasceu em 4 de dezembro de 1926. Em Franklin, Louisiana, portador de herança chitimacha, espanhola e francesa. Em 1994, aos 67 anos, ele apareceu em Walker, Texas Ranger como Ned Gray Fox, um líder tribal de temperamento forte que representava o orgulho cultural indígena. Seu personagem apareceu brevemente, mas exalava uma presença digna, deixando uma impressão inesquecível nos fãs de faroestes modernos. Romero deu seu último suspiro em 4 de novembro de 2017, apenas um mês antes de completar 91 anos, após viver uma velhice tranquila. Ele morreu de causas naturais na Califórnia, deixando um legado artístico e um patrimônio líquido estimado em cerca de US$1 milhão, acumulados ao longo de uma carreira de mais de meio século, tanto no palco da ópera quanto na televisão. O corpo de Ned foi cremado e suas cinzas depositadas em local reservado, de acordo com seu simples desejo, sem a necessidade de fama pública. Poucas pessoas sabiam que Ned Romero havia passado por choques silenciosos, lutando para se libertar dos estereótipos de Hollywood quando foi forçado a assumir papéis clichês de nativos e lutando para afirmar a voz de sua comunidade. Seu segundo casamento, com a cantora e dançarina Jolene Lanter, também foi marcado pela tristeza, pois se separaram diversas vezes devido às turnês intermináveis. Mesmo assim, Romero se manteve firme, assim como conquistou a Broadway em Three for Tonight em 1954, ou trouxe o espírito determinado de Chief Joseph para o filme I Will Fight No More Forever, de 1975. Robert Wall como Billy. Robert Alan Wall nasceu em 26 de agosto de 1939. Em San José, Califórnia, e foi um lendário artista marcial, bem como um famoso ator de ação. Em 1993, aos 58 anos, Robert Wall apareceu em Walker, Texas Ranger como Billy, um lutador experiente que adicionou peso e autenticidade às cenas de artes marciais da série. O Billy de Wall era um oponente imponente, refletindo claramente as habilidades de luta que ele havia aprimorado ao longo da vida. Em 30 de janeiro de 2022, Robert Wall deu seu último suspiro em Los Angeles, aos 82 anos, após uma breve doença na velhice. Ele foi enterrado com simplicidade e tranquilidade, no espírito disciplinado de um verdadeiro mestre das artes marciais. O patrimônio líquido de Wall foi estimado em cerca de US$2 milhões, principalmente devido aos seus anos gloriosos ao lado de Bruce Lee em Operação Dragão, 1973, O Caminho do Dragão, 1972, e suas colaborações de longa data com Chuck Norris. Além de atuar, Wall também atuou como executivo na World Black Belt Inc., deixando um legado profundo na comunidade americana de artes marciais. A vida de Robert Wall causou comoção devido a uma acirrada rivalidade com Steven Seagal entre 1988 e 1992. Quando ele organizou publicamente o grupo The Dirty Dozen, um grupo de mestres dispostos a desafiar Seagal após seus comentários arrogantes sobre lutadores americanos. Os choques físicos causados por cenas de ação verdadeiramente encenadas colocaram Wall em perigo muitas vezes, mas ele permaneceu resiliente e inabalável, fiel ao espírito do karatê que ensinava. A morte de Robert Wall encerrou um capítulo da lenda das artes marciais, deixando uma lacuna difícil de preencher no coração dos fãs de filmes de ação. Gwen Verdon como Maisie Whitman. Gwyneth Evelyn Gwen Verdon nasceu em 13 de janeiro de 1925, em Culver City, Califórnia. Aos 68 anos, ela inesperadamente se reencontrou com o público da televisão em um papel especial curto, mas impressionante, como Maisie Whitman em Walker, Texas Ranger, trazendo um charme raro e uma graça artística aos fãs desta série de ação de faroeste. Com sua aura elegante e rica experiência, Gwen Verdon deixou uma marca indelével, mesmo em um pequeno papel na televisão. Em 18 de outubro de 2000,
Gwen Verdon deu seu último suspiro devido a um ataque cardíaco enquanto estava com a filha em Vermont, falecendo aos 75 anos. Sua morte chocou toda a comunidade teatral americana de forma tão profunda que os teatros da Broadway simultaneamente apagaram as luzes de suas marquises em homenagem. Ela deixou um patrimônio líquido estimado em cerca de uns 10 milhões de dólares, graças principalmente a uma carreira gloriosa com 4 prestigiosos prêmios Tony e inúmeros papéis históricos nos palcos da Broadway e em grandes filmes como Damn Yankees, de 1958, e Cocoon, de 1985. A vida de Gwen Verdon também não foi alheia à tragédia, especialmente em seu casamento com o lendário coreógrafo Bob Fosse. Eles eram artisticamente unidos, mas também cheios de tempestades, com muitas ocasiões de infidelidade de Fosse levando Verdon a suportar terrível solidão e pressão sob os holofotes. Certa vez, ela compartilhou que tentar ser mãe e manter o auge de sua carreira na dança a deixava exausta, tanto física quanto espiritualmente, e que aquelas apresentações exaustivas podem ter contribuído para o enfraquecimento de seu coração. Mais tarde, mesmo sem nunca ter se casado novamente, Verdon permaneceu ao lado de Fosse até sua morte, mostrando uma história de amor romântica e amarga que a própria Broadway lembrará para sempre. James Drury como Capitão Tom Price James Child Drury Jr. nasceu em 18 de abril de 1934 na cidade de Nova York. Aos 59 anos, atuou em Walker, Texas Ranger como Capitão Tom Price, uma figura firme e cowboy que lembrava seu estilo lendário em The Virginian. Com sua constituição robusta e comportamento calmo, Drury tornou-se um verdadeiro ícone do gênero faroeste, ligado à memória de gerações de telespectadores. Faleceu em 6 de abril de 2020, aos 85 anos, de causas naturais, encerrando uma jornada artística de mais de meio século. Embora tenha enfrentado pressões financeiras e um declínio nas oportunidades de atuação após o fim de The Virginian, Drury conseguiu manter seu nome graças à imagem de um herói forte e sincero do faroeste. Seu patrimônio líquido foi estimado em cerca de uns 1,5 milhão, proveniente principalmente de seus papéis clássicos em The Virginian, bem como de outros projetos televisivos secundários. Poucas pessoas sabem que Drury teve que lutar contra a poliomielite aos 10 anos, uma crise que quase lhe tirou o sonho de se tornar ator. Mais tarde, ele também passou por 2 casamentos fracassados antes de encontrar as pazes com sua terceira esposa, com quem viveu até o falecimento dela em 2019. Drury raramente se envolveu em escândalos ou vícios graves, mas certa vez admitiu a sensação de vazio que sentia ao atuar. As oportunidades se tornaram mais escassas após o enorme sucesso de The Virginian. O papel do Capitão Tom Price em Walker, Texas Ranger ajudou a reviver as memórias heróicas do público, relembrando-o da imagem de um cowboy justo, firme e espirituoso. Um capítulo final verdadeiramente adequado na lendária carreira de um astro do faroeste.